futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de vocês. Lembre-se, algum dia vai dar certo. Se não for do jeito que a gente sonha, vai ser de um jeito muito melhor. Estamos iniciando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje é a poluição do ar e as mudanças climáticas, começando com a destruição da camada de ozônio. O ozônio pode ser altamente tóxico. Próximo ao solo, torna-se um perigoso poluente, contribuindo para a formação da chuva ácida e do chamado smog. Mas a cerca de 20 a 60 quilômetros de distância do solo, lá na estratosfera, a camada de ozônio forma uma barreira que impede a passagem dos raios ultravioleta do Sol, contribuindo assim para proteger a vida na Terra. A pequena radiação que consegue atravessar essa camada é a principal causa do câncer de pele, que atinge grande parte de pessoas em todo o mundo. Os raios ultravioleta do Sol afetam também as plantas e os plânctons que flutuam nos oceanos e absorvem cerca de 50% das emissões de dióxido de carbono do planeta. Os grandes inimigos da camada de ozônio são chamados CFCs, clorofluorocarbonetos, muito utilizados em gases para refrigeração, em aerosóis, em material para estofamento de móveis, em carpetes e em várias outras formas. Os chamados CFCs demoram cerca de 8 anos para chegar na estratosfera. Aí eles se rompem sob a radiação ultravioleta e liberam cloro. Esse cloro reage com o ozônio, transformando em oxigênio comum. Desse modo, causam a destruição da camada de ozônio, abrigando verdadeiros buracos nesse chamado escudo protetor. Para impedir que a situação se agravasse, em 1987, 24 países assinaram o Protocolo de Montreal, pelo qual se comprometiam a reduzir pela metade a produção de CFCs até 1999. Nesse ano, a ONU marcou para 2010 o fim da fabricação desses gases. Em 2010, foram proibidas a produção e a importação dos CFCs. Considera-se que o Protocolo de Montreal é um dos acordos internacionais mais bem-sucedidos. Por quê? Porque foi assinado por quase todos os países. O Brasil aderiu ao Protocolo de Montreal em 1990, ratificando também todas as alterações determinadas nas reuniões realizadas em vários países. Em 16 de setembro de 2012, considerado o Dia Internacional da Proteção à Camada de Ozônio, o Ministério do Meio Ambiente anunciou que o país havia avançado muito nas metas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal. Desde 1999, não se produzem mais veículos ou condicionadores de ar com CFC. Não se fabricam mais refrigeradores domésticos e comerciais com esses gases, desde o ano de 2001. Em 2000, galera, passou a ser proibido o uso de CFCs. Esse produto passou a ser proibido em novos produtos, sendo mantida a exceção para usos considerados essenciais, como, por exemplo, a fabricação de medicamentos. Além disso, galera, a eliminação dos CFCs foi concluída em janeiro de 2007, 3 anos antes do prazo. Já passando para a inversão térmica, essa inversão térmica é um fenômeno que ocorre naturalmente em vários lugares da superfície terrestre. Porém, quando ocorre nas grandes cidades, contribui para agravar o problema da poluição atmosférica. As massas de ar movimentam-se verticalmente, porque a atmosfera
se resfria nas camadas mais elevadas. Quando entra em contato com a superfície da Terra, que é naturalmente mais quente, o ar se aquece, fica mais leve e sobe. À medida que ganha altitude, ele se resfria, né? Fica mais pesado e desce novamente. Esse movimento constante do ar ajuda a dispersar os poluentes das camadas próximas do solo. No outono e no inverno, quando a temperatura do solo diminui, é muito comum essa situação se inverter. Próximo do solo mais frio, o ar se resfria. Nas camadas superiores é mais quente. Então, essa inversão de temperatura do ar atmosférico é a chamada inversão térmica. Por algumas horas, até que o solo se aqueça, não há movimentação vertical do vento. Os poluentes ficam retidos bem próximo do solo, agravando assim a poluição atmosférica. Quanto mais baixa for a camada em que ocorre a mudança de temperatura, mais aumentará a concentração de poluentes perto do solo. Em cidades muito poluídas, a camada quente funciona como um tampão que prende os poluentes na camada de ar frio, como vocês podem ver aqui na imagem. Saindo da inversão térmica, vamos para a chuva ácida. Nós sabemos que a água da chuva é naturalmente ácida pela dissolução de dióxido de carbono na atmosfera. Mas a mistura de poluentes existentes no ar atmosférico, como ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, tudo isso pode torná-la ainda mais ácida. A chuva ácida foi descrita pela primeira vez em 1872 por Robert Angus Smith, químico e climatologista inglês. Ao analisar os efeitos da precipitação ácida em Manchester, na Inglaterra, que provocou a oxidação de peças de metal dos prédios e movimentos da cidade. Centrais termoelétricas, caldeiras industriais e veículos automotivos, podemos dizer que são os principais responsáveis pela chuva ácida. Por isso, galera, os países desenvolvidos do hemisfério norte são os mais atingidos. As chuvas ácidas que caem em algumas regiões da América do Norte, da Europa e do Japão, apresentam valores médios de pH iguais ou menores a 4,3. pH, para quem não sabe, é a escala usada para medir o grau de acidez de uma solução. Os efeitos da chuva ácida muitas vezes são sentidos em regiões afastadas de onde elas se formam. Rios, lagos e solos atingidos por esse tipo de chuva têm sua acidez aumentada. Os solos podem perder nutrientes como potássio, cálcio e magnésio, causando sérios danos à vegetação. Então, galera, podemos dizer que a chuva ácida é pior ou tão prejudicial quanto a Coca-Cola em nosso corpo. Saindo da chuva ácida, vamos para as ilhas de calor. Nos grandes centros urbanos, a temperatura dos bairros pode ser diferente da temperatura no centro da cidade. As médias térmicas costumam ser bem mais altas nas regiões centrais do que na periferia ou na zona rural. Isso acontece em razão da grande concentração de prédios que impedem a circulação do ar. O asfalto, a falta de áreas verdes e a concentração de veículos também contribuem para o aumento da temperatura. Essas áreas são chamadas de ilhas de calor. Com o aumento da temperatura, as ilhas de calor passam a atuar como uma zona de baixa pressão. Dessa forma, atrai ventos que podem levar maior quantidade de poluentes para essa área. Por isso, galera, a poluição aí também é maior. Embora predominem nas áreas centrais das grandes cidades,
Outros pontos com muitas edificações e indústrias podem também se tornar ilha de calor. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui, lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através dos aplicativos, qual? Lembra? Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, e o Google Meet. Assistam mais videoaulas aqui no canal do Professor Roger no YouTube. Dá um like e faça um comentário. Inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas aulas nós possamos aprender mais e mais. Respondam as atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse trimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, estamos juntos, é nóis!